Tá no ar, Drica, pode começar. Então, boa noite a todos. Mais uma vez vamos começar, né? Graças a Deus, nossa reunião. E temos algumas novidades para falar, né? Dar um retorno, na verdade, sobre o que aconteceu durante a semana, porque nós retomamos os atendimentos, mas eu vou mostrar para vocês com calma como é que foi, mostrar algumas fotos aí que a gente tirou. Mas de antemão, estou muito feliz com Com tudo que a gente eco, está viu? conseguindo. Só um minuto. Já resolvi. Resolveu? Tá bom agora? Pronto. Mas aí eu quero compartilhar a alegria de tudo que a gente conquistou nessa última quinzena, né? Quem é do atendimento sabe do esforço que foi para a gente poder organizar tudo, fazer a parte gráfica, fazer a parte de segurança sanitária, instalar o totem. Foram muitas coisas, muitos desafios que, graças a Deus, conseguimos superar e começar com os atendimentos muito bons. Mas essa não é apenas a única novidade da semana, não. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu queria muito que Babi estivesse na sala, mas a gente sabe que me parece que ela voltou a trabalhar e está com os horários meio ainda se ajustando. Mas Carol está na sala e vai poder falar um pouquinho sobre isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo aí a tela de abertura, né? Pronto. Coloquei aí o símbolo do Setembro Amarelo, né? Porque a gente passou por esse mês e vai ser o tema de hoje, né? Que eu vou fazer a apresentação de LN daqui a pouquinho, quando passar a abertura para ela. Mas o que eu quero mostrar a vocês, a novidade da semana, é esse projeto que está sendo tocado por Bárbara, Carol e Tiago, que eu achei de um trabalho ímpar, de um resgate e um salvaguardo para o nosso patrimônio imaterial da escola. Vocês sabem que a escola ela já tem alguns anos, mas esse registro das aulas que Hamilton nos passava é de uma qualidade, de uma preciosidade ímpar. E as meninas aí, junto com o Tiago, se juntaram no projeto de catalogar as aulas que ele transmitia pelo grupo de Zap e começar a fazer volumes com grupos de 50 músicas. Está escrito músicas, mas na verdade são aulas que foram colocadas no Spotify. Eu queria que Carol falasse um pouquinho, se Tiago estiver na sala, pode falar também sobre esse projeto. Carol, fala aí pra gente, por favor. Oi, Drique, boa noite para todo Boa mundo. noite. Na verdade, eu acho que esse projeto foi iniciado por Babi. Logo depois que o mentor saiu do corpo físico, né? Vocês comentaram sobre que teria pessoas juntando vídeos, teria pessoas responsáveis por juntar os áudios e tal. E aí eu achei bem interessante. Eu tinha todos os vídeos e áudios recebidos do mentor. Desde que eu comecei a receber, eu nunca. Aí eu falei com a Babi e ela disse que não tinha ninguém mais com essa quantidade de áudios no mentor. E aí ela pediu para eu ir mandando devagarzinho para ela, porque é uma quantidade muito, muito grande de áudios. E eu tô mandando, eu vou escutando, vou tentando dar um tema, às vezes é bem difícil, até porque vários temas eu nem entendo direito sobre o que é. Mas eu acho que a parte mais legal disso é poder escutar e escutar de novo e escutar de novo esses ensinamentos tão preciosos que vai de primeiro eu não entendi, sei lá, algo que o mentor falava na aula eu não entendia. Mas vamos escutando de novo esses áudios, vai ser de uma preciosidade muito grande, realmente. E assim,
não foram selecionadas as aulas aleatoriamente, não. Elas tiveram um trabalho de catalogar, de colocar em ordem, de fazer com que as aulas ficassem na sequência correta. Eu achei isso uma sumidade, né? Porque quem trabalha com essas coisas sabe o quanto é dificultoso, né? Organizar, ter que ouvir, elas vão ficar expert nessas aulas, tenho certeza. Porque passaram por todas elas. Tá no Spotify, né? Depois eu vou postar o link, mas se você colocar a voz dele, volume 1, vai aparecer lá no Spotify. E para a gente ter um gostinho, eu separei uma das aulas dele de 3 minutos que eu gostaria muito de mostrar a vocês agora. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver se meu compartilhamento tá com imagem e som. Eu acho que eu não fiz com imagem e som. Fiz. Então, vocês vão ver isso aqui quando entrar no Spotify, tá vendo? Tá, elas colocaram título em cada uma das músicas, porque quando baixa não vem com esse título bonitinho, tá certo? Elas que fizeram toda essa ordenação, escolheram um título, colocaram lá. Alguns são aulas personalizadas, ou seja, foram uma mensagem que ele deu em resposta a algumas pessoas. Então eu vi aqui o nome de algumas pessoas de vocês, alguns de vocês aqui sendo citados no título, porque faz parte da aula que ele dedicou. A gente sabe que o mentor tinha esse carinho, essa sensibilidade, e algumas aulas era dedicada a algumas pessoas de vocês, alguns de vocês. Então, quando vocês estiverem procurando, vocês vão ver. A que eu selecionei foi essa daqui, ó. São 3 minutinhos. A importância e motivo da nossa existência. Eu escolhi essa a dedo porque eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Fala sobre a importância da vida. Vamos escutar um pouquinho um trecho. O nosso bom dia de hoje tem a ver com a palavra viver. Mas o que é o viver? Dizem os poetas que viver é bem mais que simplesmente existir. Dizem os pensadores que viver é um ato. É um ato que dá importância à nossa participação na vida universal. Eu nunca me pergunto muito nos bons dias o que devo acrescentar na vida de vocês, mas o que é bom para a minha vida que eu gostaria que todos tivessem ao mesmo tempo. Então eu queria descobrir a importância para o qual Deus me colocou em vida, ou a importância para a qual atingi o direito de viver. Isso é uma coisa importante. O que é a minha participação no todo? Para isso, eu primeiro tenho que olhar a minha casa, meus caminhos, aonde eu estou, quem eu sou, para só então entender o que eu posso. É uma bela jornada. Nós temos que realmente descobrir a importância da nossa existência. E a importância da nossa existência é de um valor importantíssimo para a vida. Quem somos? E o que estamos a fazer? Realmente sabemos a missão pela qual existimos? Essa é uma pergunta que eu sempre estou disposto a ajudar os que querem procurar. Porque, com todo respeito, com todo carinho, com toda a humildade e misericórdia possível de Deus, eu achei. Eu não mais procuro. Eu agora tenho que cumprir. Alguns me perguntam como podem me ajudar, outros me ajudam como podem. É realmente uma vida difícil, tem muitas batalhas pela frente, o plano de saúde caríssimo, o aumento da conta de energia, de água, é uma loucura. Mas é muito bom viver. É muito bom chegar aos 60 anos com a alegria de dizer sou feliz. Porque achei o motivo pelo qual eu queria tanto existir. Achei. Estou nele. Estou feliz com ele. Mas eu quero te ajudar também a encontrar isso. Eu quero que você encontre o motivo real pelo qual você existe. E te garanto, tem a ver com tua casa, tem a ver com tua vida, tem a ver com as pessoas ao teu redor,
tem a ver com a importância imensa que você tem na vida do amanhã. Que Deus te abençoe. Bom dia para todos. Bom dia. E aí, valeu a pena ou não o trabalho delas? É maravilhoso. Eu escutei alguns áudios daqueles ali. A lista é gigante. Eu coloquei o título de Projeto 500, porque me parece que é nessa cifra que tem o número de áudios e aulas sobre o mentor, né? Para a Eliane entender, a Escola de Filosofia Espiritualista, Eliane, é uma escola, não é um centro espírita, não é uma igreja, não é uma seita religiosa, mas é exatamente isso, uma escola de filosofia espiritualista, porque acredita na continuidade da vida. E Hamilton, né, carinhosamente chamado por muitos de negão, mentor, meu pai, e aí vai, né? É a pessoa que durante boa parte da vida dele, eu acho que ele, por mais de 50 entre 45 e 50 anos, ele dedicou na condução dessa escola de filosofia espiritualista, sempre com aulas dessa natureza que deixa muita saudade. Para amenizar essa saudade no coração da gente, foi grandiosa o trabalho das meninas em coletar, configurar e deixar para a posteridade todas essas aulas, e com certeza vai servir muito para a nossa vida. Então ele era essa pessoa sempre voltada e dedicada no trabalho ao próximo. O trabalho dele era esse, trabalhar e se dedicar à vida das pessoas que buscavam conhecer, buscavam se libertar de sofrimentos, de transtornos, de depressões, de tantas coisas que chegavam lá na EFE, que fica lá em Jaboatão Velho. Inclusive, o ano passado foi bem pertinho que vocês fizeram lá um encontro, não foi? Eu tô lembrado que foi em Jaboatão Velho lá, eu acho que na Colônia dos Padres. E quando eu vi o roteiro, passou bem pertinho lá o caminho para lá. Mas infelizmente eu não consegui participar lá presencialmente por conta de tudo que aconteceu. Mas enfim, Hamilton foi essa pessoa que marcou a vida de todos nós e que ainda marca a vida de muitos da gente, né? Esse trabalho que ele deixou agora está sendo tocado por essas pessoas que você está vendo aí, ó. Cada uma dessas pessoas que você vê nessa sala e muitas outras que não conseguem se conectar que fazem a escola de filosofia espiritualista e que tocam e vão continuar tocando todo o trabalho que a gente desenvolve lá, sempre voltado para o autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, caridade, solidariedade, nesse clima de fraternidade que a gente tanto preza, né? Se tem uma coisa que faz com que a escola seja a escola, é esse sentimento de fraternidade, de família que a gente conseguiu cultivar ao longo desses anos. E eu me sinto muito orgulhoso por participar dessa família. Mas enfim, né? Já todo mundo, já deu tempo de todo mundo enxugar as lágrimas que eu tô vendo aqui. Né, Tati? Né, Dro? Bebe aí teu chazinho, Dro, pra gente continuar, porque ainda tem coisa para eu mostrar. Vou compartilhar de novo aqui a tela para continuar com os avisos. Então, a primeira coisa foi essa, né? A segunda é a foto do pessoal que retomou o atendimento. Aí a gente tem a equipe de Manu, Thiago, com a mesa de aconselhamento, que começou na segunda-feira, tá? O atendimento presencial delas agora está na segunda-feira pela manhã e parte da tarde. Eu vou deixar a Manu falar um pouquinho como foi, porque ela foi a primeira equipe que retomou os atendimentos parciais. Então fala um pouquinho, Manu, para a gente como foi, como está sendo as regras de agendamento. Fala um pouquinho de tudo isso aí, por Joyce, favor. boa noite. Então, para a gente foi muito gratificante assim poder voltar é, a atender. Era uma coisa que a gente estava fazendo de forma remota, né? Mesmo antes do nosso negão desencarnar, ele
a gente já tinha combinado com ele de fazer, mas a gente sabe que é diferente, né? A energia da sala, da escola, né? E as pessoas, muita gente precisa e às vezes a gente sente até que nem tem assim é, muito conforto em trabalhar com a tecnologia, né? A gente atendeu muitas pessoas, inclusive por telefone mesmo, fazendo uma ligação normal, sem ver, a gente deu o nosso jeito. A gente seguiu todos os protocolos, assim, foram várias reuniões, o pessoal ficou muito empenhado, a gente conseguiu levantar tudo. A gente, no sábado anterior, a gente arrumou a sala para que a gente conseguisse fazer. A sinalização que Suzana fez ajudou bastante as pessoas. E aí a gente iniciou, né, o atendimento na segunda-feira. Na verdade, a gente até funcionou bem a ideia que a gente teve de colocar duas mesas, uma para o nosso atendimento e a outra para o consulente, porque ele se sente à vontade lá na mesa. A gente até botou assim uma, uma folha para que ele pudesse escrever ou escolher as cartas lá, e a gente ficou à vontade nessa mesa. E aí deu super certo, assim. Aí as pessoas estão ligando para a gente, por enquanto a gente está agendando pessoalmente, ou liga para mim, ou liga para Tiago, aí a gente criou uma agendinha, e aí a gente, quando as pessoas querem consulta, ligam para a gente e a gente fala, informa os horários disponíveis. Tanto, tanto a gente vai continuar atendendo presencial e online, né? No caso, continuar atendendo online, e vai ser na segunda-feira. A gente vai separar a segunda-feira para essa dedicação. E aí eu teve um relato pessoal, né, que a gente presenciou, que foi muito bonito, porque uma pessoa desmarcou, aí no momento, no tempo que a gente estaria dedicando a ela, a gente dedicou à escola. E aí a gente resolveu tirar assim, um jogo de tarô para a escola, se dedicou, sentou, nós quatro ficamos conversando. E aí, quando a gente encerrou esse jogo, essa leitura da escola, um passarinho sobrevoou assim Entrou pela janela. entrou pela janela, não foi? Foi muito bonito, porque nós quatro estávamos super conectados com a situação, com o Negão, falando sobre ele, falando sobre a escola, sobre reavivar a escola, sobre fazer essa energia circular. E aí um pássaro entrou na sala, passou pela, pela sala, assim, passou pela porta e dobrou à esquerda, entrando para o salão. E aí foi lindo, assim, foi muito emocionante pra gente Começou a cantar. quando um passarinho foi. Aí a gente começou a cantar a música do Negão, do passarinho, e aí a gente encerrou essa atividade nesse dia. Foi em relação assim, ao protocolo funcionou super bem. E ele apareceu muito nas cartas. E aí o mago apareceu bastante, o mago 9, nas cartas que a Eu gente. adoro esses sinais, é uma coisa linda, né? Eu gosto e acredito muito nesses sinais da natureza. Eu lembro Então, que Cessi quando ela ainda tirava as cartas, ela sempre comentava comigo assim, Manu, sempre fica atenta aos sinais, sempre fica atenta aos sinais, presta atenção nas coisas que acontecem. E assim, desde esse dia, assim, que foi logo quando eu entrei na escola, eu sempre fui sensível a isso, sabe? E aí essas coisas assim me tocam muito quando a gente percebe, né? verdade. Então, essa foi o primeiro dia. Foi. Depois vieram as meninas lideradas por Luciana Regina, né, Lu? Com as terapias xamânicas. Fala aí, Lu, como é que foi? Fala, explica pra gente como é que é. Seu microfone tá desligado, peraí. Fala agora. Tá escutando? Agora. Pronto. Como é que se diz? Eu tava super feliz terça-feira, porque eu era uma das que queria que voltasse mesmo o atendimento. É, Como é que se diz? Foi super organizado, assim. Já estava tudo já montado lá, né, desde o sábado. Então, assim, foi tudo tranquilo, as pessoas chegando, não foi como era antes, né? Tudo da mesma vez, assim, tudo no mesmo tempo, não. Chegou duas, e chegou depois de 10, 11, né? Meio-dia.
Até 2 horas da tarde foi chegando gente. Eu, particularmente, como eu gosto de atender, e as meninas também que estavam lá comigo, Lene, Núbia e Lu, né? Eu gostei, eu adorei, assim, foi super tranquilo. Foi, como é que se diz? Lógico que teve aquele lado quando a gente chegou lá e fez a oração, teve a emoção, né? Porque sabe que ele não estava lá, né? É, Que toda os dias, né? Que vai ser agora na terça, que era antes na quinta, eu já mudei já de propósito para não associar mais a quinta-feira. Pensando, meu Deus do céu, vai ser toda quinta-feira. Eu imaginava, chá, subia, ficava lá conversando com a gente. Por isso também que eu mudei para terça-feira. O atendimento vai ser dia de terça, começa de 9 até as 3 da tarde, né? Também exato. para agendar comigo, ou então com o Vivaldi, né? Para fazer a marcação. E por enquanto tá tudo tranquilo, assim. Teve mais gente essa semana, acho que foi sexta, que deu o nome, né? Acho que já tá passando de boca ao ouvido, como eu falava, um falando pro outro, né? Mas assim, eu achei super tranquilo. Ninguém caiu da cadeira, não. Ah, Deus do céu, era engraçada essa parte, porque o pessoal pegava no sono, aí aí Lene, Lu, vem ver. Isso é uma pena danada, né? Aí teve várias pessoas que aconteceu esse episódio, assim, de ficar lá tombando, Cochilar, né? Para vocês cochilando. entenderem, pessoal, se dependesse de Lu, a gente já tinha voltado desde agosto. Ela todo mês, toda semana, Drick, vamos voltar quando, Drick? Aquela ansiedade, Lu, a gente tem que aguardar, a gente tem que esperar, a pandemia tá assolando. Mas aí agora a gente voltou e ela foi uma das primeiras e bora-se embora. E aí, por conta de tudo isso, a gente teve que fazer mudanças na forma de atendimento. Não podemos usar maca por conta da higiene, daquele processo todo. Então, os atendimentos estão sendo feitos na cadeira. E aí ela relatou esse episódio, né? Algumas pessoas, quando recebem um reiki, chegam a cochilar na cadeira, que a gente sabe que a energia do reiki relaxa Caso do bastante as que fica pessoas. lá já fica no escalda-pé, já ficava lá sentado mesmo. Pois é. Não, Agora vai ter duas A gente pessoas vai para ter que parar, botar, ninguém vai cair ter que da botar um cadeira. cinto de segurança na cadeira. mas é Mas mesmo. olha, gente, Lu, a gente já está tentando trabalhar e providenciar para encapar com material plástico aquelas colchonetes, tá? Vai ser questão de tempo, espero o mais breve possível a gente resolver isso para a gente acomodar as pessoas com segurança, conforto, né? E também Eu sei. facilitar a higienização na troca das pessoas. Você sabe que a gente está trabalhando, estamos empenhados nisso, tá bom? Por Eu enquanto vai sei. ter que ser nas cadeiras mesmo. Isso foi na Tá segunda, bom. agora essas foram o pessoal da Você foi na terça. terça? Foi. E aí é a equipe do Rick Solidário, né? Na quarta-feira. Vou pedir para Rinaldo. Rinaldo tá na sala? Estou sim, André. Estou sim, E aí, mentor. Rinaldo, como é que foi? Quer falar como foi a quarta? Foi tranquilo também. Nessa primeira quarta foram poucos pacientes, né? Então não teve nenhum problema de aglomeração. Está funcionando também com agendamento, né? Pode dar um nome tanto para mim como para o Idia. Teve emoção logo na chegada de Edilma, quando a Edilma subiu a escada, que se deparou com a foto do mentor. Ela chegou na Copa, estava chorando, eu não sabia o que danado ela estava chorando, mas foi que de ter visto a foto logo de frente. Mas, assim, foi bem harmonioso, todo mundo com muita vontade, inclusive outros reikianos que gostariam também de estar trabalhando, mas nesse primeiro momento não dá, porque fazem parte do grupo de risco, então a mestra deixou bem claro que aí, nesse caso, vai ter que esperar também, do mesmo jeito que os pacientes também, os trabalhadores do grupo de risco, infelizmente, nesse primeiro momento não dá, né? Isso, aproveita para E falar como é as regras de agendamento, Rinaldo, por favor. previamente entrar em contato, né, por Zap, por telefone, comigo ou com o EJA. Então, a gente está fazendo uma média de até 6 pacientes num período de 1 hora.
Então, como é que está funcionando? A gente, na quarta-feira, o Reiki, ele trabalhava das 9 da manhã às 18 horas. Até quem chegasse até as 18 horas era atendido, né? Com turno, no caso, assim, eram reikianos diferentes, pela manhã, pela tarde, a parte já pegando à noite. Só que como reduz também a quantidade de trabalhadores e por conta desse momento, a gente preferiu concentrar na manhã os trabalhadores para que tenha pessoal, para que não falte gente, e a gente vai, ao longo do tempo, se adequando para voltar a atender de manhã e de tarde até as 18 horas. Então, esse agendamento, no caso, seria das 9 às 10, 6 pessoas, das 10 às 11 e das 11 ao meio-dia. Chegou um paciente, por exemplo, de meio-dia e 20 e tanto, mas a gente ainda estava lá e tal, atendeu, não tem problema nenhum. E funciona pelo agendamento, né? Agora, obviamente que, se num determinado horário eventualmente chegar uma pessoa e não tiver a quantidade preenchida, a gente pode alocar ali para que a pessoa seja atendida, né? Mas preferencialmente, claro, a gente está trabalhando com agendamento. Tanto é que se a pessoa chegar e já tiver 6 agendados, não vai poder ser atendido, né? Por conta da aglomeração. E também, se agendou, vamos supor, para um período de 10 às 11 horas, a gente está orientando que não chegue de 9h30, né? Tente chegar às 10 horas, porque se você chegar às 9h30, você vai aglomerar quem está de 9 até as 10, né? Também tem uma orientação para que até foi uma ideia de Cecília, na hora do agendamento, a pessoa não vinha acompanhada, né? Porque às vezes vem, eu vim com a minha irmã, com o meu irmão, com não sei quem, não. Se é você, se tem condições de chegar, vir sozinha, porque já evita aglomeração, né? Está tendo todo esse cuidado, todo mundo usando máscara, álcool em gel, higienizando, orientando a ficar sentado na mesma cadeira, né? Não levantar e sentar em outra cadeira, e fazendo essa higienização também quando levanta, né? Tentando Perfeito. fazer tudo de acordo com os protocolos. Perfeito, Rinaldo. Obrigado mesmo. Então, só para encerrar esse assunto, né? Vocês viram aí que tudo transcorreu bem, a gente deixou material, compramos termômetro de infravermelho. Quero agradecer desde já a colaboração de todos vocês. A escola desembolsou nesse período aproximadamente R$ 1.300, arredondando, entre doações, compra de material, arrecadação e por aí vai. Dró, muito obrigado, Dró, o contato que ela fez com a irmã dela. A gente ganhou 10 galões de álcool em gel lá do hospital. Foi de uma ajuda imensa, porque o álcool em gel é um dos produtos mais caros da lista, né? E veio a calhar mesmo. Se a gente não tivesse recebido essa doação, seria muito mais custoso, né? E ainda assim vocês veem aí que foi uma cifra respeitosa, né? 1.300 conto de material, mas a gente tem material para trabalhar aí por pelo menos até dezembro. Um ou outro a gente vai precisar repor antes disso, mas o mais importante, que é o material de limpeza e de segurança, com certeza a gente vai ter, tá? Finalmente, para encerrar, antes de eu passar para a LN, eu quero só lembrar, né, que a gente está em plena campanha das cestas básicas, né? A gente já começou, a equipe de Aninha, junto com Suzana, com Pedrinho, com Vaneide, comigo também lá, claro, Cessi, a gente está trabalhando forte no planejamento da campanha virtual das cestas básicas. Eu não sei se a Aninha está na sala. Se ela tivesse, eu ia pedir para ela falar, mas eu acho que ela não chegou ainda. Então, aquele modelo que a gente sempre trabalhou todo ano, ou seja, arrume 10 amigos que lhe doe uma cesta básica. Toda a nossa campanha se resume a isso. Você junta 10 amigos, fala do projeto, fala da importância, fala de tudo que a gente aprende na escola, de solidariedade, na necessidade de doar ao próximo, principalmente nesse período que a gente está vivenciando. Não é tirar uma cesta básica do bolso, é congregar 10 amigos para que, junto com você, consiga alcançar 10 cestas básicas e fazer o Natal Deus Existe, que é o Natal anual de cestas básicas que a gente tem na escola. Já mantemos isso há mais de 20 anos
e não vai ser esse ano que a gente vai deixar de cumprir. Pelo contrário, é uma questão de honra a gente manter nossa meta de 1.500 cestas básicas, é a meta desse ano, tá? A gente nunca falhou, né? A gente geralmente ultrapassa a meta, então esse ano não vai ser diferente. E a diferença, sim, que vai haver esse ano, a gente vai fazer um trabalho forte em redes sociais. Porque como a gente não tem as reuniões presenciais, então a gente vai ter que lançar mão desse recurso. Não que nos outros anos a gente não fazia, claro que a gente fazia, mas esse ano vai ser mais sistemático, vai ser mais organizado. Então, Suzana, Pedrinho vai estar auxiliando a gente com a arte, com padronização do texto, com encaminhamento para as pessoas que têm perfis com grandes seguidores, principalmente Jaboatão. Então, se vocês conhecem algum perfil que faz esse trabalho de divulgação, tá? Passa para Pedrinho, para Suzana, para Aninha, e a gente vai entrar em contato com o dono do canal e fazer uma parceria e explicar o projeto e fazer isso. A gente pretende começar essa parte da rede social em outubro, tá? 1º de outubro a gente pretende começar com essa campanha. Tem uma porção de coisa que a gente precisa resolver aí até lá, mas eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir. Conta jurídica, essas Rodrigo, coisas. Oi. só uma observação que a maioria já sabe, mas é sempre bom reforçar. Perfil em rede social que tenha um grande alcance de público, mas que não tenha nenhuma ligação com política, tá, gente? Bem lembrado, César. Como sempre, vocês sabem que a escola é totalmente apolítica, a gente não recebe doações nem faz promoção política de nenhuma natureza. Então, rede social de político, a gente com certeza não tem interesse nenhum em fazer a promoção da campanha, tá certo? Fora isso, tá tudo certinho. A gente pode trabalhar com as ferramentas que a gente tem, tá bom? Deixa eu fazer a apresentação agora da Eliene, para a gente poder passar a sala para ela. Fiquei muito feliz. Para vocês entenderem, né? O CVV tem dezenas de funcionários, né? Tem dezenas de voluntários, na verdade, funcionários não, voluntários. E Setembro Amarelo, eu sei que a agenda é super corrida, super apertada, tem muitas requisições. E aí, quando eu entrei em contato com Silva, eu acho que ainda é o coordenador lá do posto, né, Eliane? Ele disse, Adriano, eu vou passar aqui para o pessoal que está coordenando aí a agenda. E eu fiquei torcendo que fosse um dos que eu conheço mais proximamente, né? E foi a Eliene, porque podia ser qualquer voluntário. Eu fiquei super feliz, muito honrado pela participação dela com esse tema que vocês vão ver que é maravilhoso, Setembro Amarelo, de grande importância. A Eliene é uma pessoa que eu aprendi a respeitar, aprendi a admirar, me ensinou muito durante o período que eu passei no CVV, né? Eu consegui colher muitas informações e lições de vida que eu vou levar para o resto da minha história. E a paciência, a sensibilidade, a percepção que ela tem das pessoas e dos voluntários. Eliene faz o treinamento das pessoas, faz a seleção, o programa de seleção de voluntários, ela coordena há muito tempo, tem muita experiência com isso. Então, tenho certeza que vocês estão diante de uma pessoa super preparada e experiente, com muitos anos de trabalho voluntário no CVV, que, diga-se de passagem, não é um trabalho nada trivial. Quando eu entrei na escola de filosofia, ao longo desse tempo, vocês sabem que a gente teve muitos casos de transtornos e casos de pessoas que tentaram suicídio, que o mentor, né, Hamilton, lidou muito tempo com pessoas que eram trazidas a ele para poder vencer esse problema, para poder superar esse pensamento que não saía da cabeça deles. E ao longo da história, eu vi essa batalha sendo travada muitas e muitas vezes ao longo dos anos na escola. Algumas foram vencidas, outras não, infelizmente não. Nem todas foram histórias de sucesso. E durante esse período, era uma das coisas que me tocava muito, porque eu não sabia como lidar com alguém que queria tirar a própria vida. E durante esse período na escola, eu fui aos poucos aprendendo, ouvindo, escutando,
Mas quando eu entrei no curso de psicologia, eu disse, não, agora eu preciso entrar de cabeça nesse mundo. E lendo uma reportagem, um artigo na UOL, eu descobri o CVV, né? Um depoimento que tinha lá, e ele dizendo, a pessoa falando sobre isso, e no final ele dizia que encontrou ajuda no CVV. E eu não conhecia, eu disse, o que é isso, CVV? Entrei no site e me encantei com a proposta, né? E aí eu fui, me candidatei, passei pelo processo de seleção, que é um processo rigoroso, super rigoroso. Eu fiquei impressionado com o cuidado que tem com o treinamento dos voluntários. Não é chegar lá e ir para o telefone, não é chegar lá e se jogar e atender as pessoas. Eu fiquei impressionado com a organização, com o cuidado, com o carinho como tudo é feito. E depois comecei a fazer o atendimento e daí para frente foi só vislumbrar o mundo que é esse cuidado com o outro. A abrangência do trabalho do CVV é impressionante no país inteiro e não por menos, né, muito reconhecido. E a Eliane foi uma das pessoas que me treinou. A Eliane foi uma das pessoas com quem eu me reuni, com quem eu fiz a seleção, e eu adorei o processo do começo ao fim. Como vocês sabem, na minha primeira passagem no CVV, eu precisei me retirar por conta de um problema na família, o falecimento da minha mãe. E aí, assim que eu consegui de novo me reerguer, voltei para o CVV, e aí um novo baque, né? Tive que sair de novo do CVV exatamente pelo falecimento, pelo desencarne de Hamilton. Senão eu estaria lá até hoje, sem sombra de dúvida. Mas aí eu acho que eu cumpri, porque agora eu não tenho disponibilidade nenhuma, LN, para poder voltar ao CVV, porque a escola realmente precisa e você vê que essas pessoas todas me ajudam bastante. Eu sou muito feliz e grato a elas, como sou a você, por tudo que tenho aprendido, por tudo que aprendi no CVV e por tudo que tenho aprendido na escola, graças a essa experiência. Por tudo isso, eu quero pedir a vocês que a gente faça a nossa louvação. A gente não, quando eu apresento uma pessoa, Helena, a gente não bate palmas para ela. Na escola, a gente faz uma louvação para que ela seja inspirada. No final do tema, é que a gente pergunta se gostaram e todo mundo aplaude à vontade. Mas agora a gente pede inspiração com essa louvação que você vai ouvir e sinta-se parte dessa família para apresentar, para trabalhar e mostrar seus temas sempre que já achar necessário. Vamos lá, pessoal. No 3. 1. Venha de onde vier. Vem, paz. Nossa, Mestre é Jesus. Presencialmente fica mais forte, viu? Mas com o delay da internet não tem jeito. Você quer que eu mostre logo os seus slides ou você prefere falar alguma coisa logo? Vou levantar. Pode colocar aquele do Setembro Amarelo. Então, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Depois de toda essa apresentação de Adriano, né? Fiquei assim super lisonjeada também. Como o Adriano falou, a gente tem uma demanda bem considerada nesse mês, mas quando eu vi que era você, Adriano, eu mesma me escolhi para ser nesse dia. Essa energia boa, né, que a gente vê e reconhece nas pessoas. E a Adriana é uma pessoa incrível, eu tenho certeza que está fazendo um trabalho muito bom aí com vocês. Entendo, né, que em alguns momentos na vida a gente tem que fazer escolhas. Às vezes temos vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque as causas são muito importantes, mas as escolhas são importantes, são pontuais, né? E aí, quando o Adriano entrou em contato, perguntou qual seria o tema, e como nós estamos ainda no mês, né, de Setembro Amarelo, aí eu disse que poderia ser o Setembro Amarelo mesmo, porque aí a gente vai ver várias coisas, né, do que vem a ser o Setembro Amarelo, e porque o CVV está inserido nesse contexto, e por que é tão importante falar sobre isso, né? É tão interessante que muitas pessoas ficaram sabendo dessa palavra pandemia agora por conta da Covid, mas na realidade o suicídio é uma pandemia silenciosa, né, que já perdura muitos anos, e
por tabu, e poucos países fazem políticas públicas de prevenção do suicídio. Então, os números são muito alarmantes, os números são impressionantes, e ainda assim, as ações são muito tímidas, né? São muito pequenas, né, para a proporção que é o problema, que o problema apresenta. Então, o Setembro Amarelo é um movimento que chegou no Brasil em 2015, então não faz tanto tempo, né? Mas nesses poucos anos, 5 anos, ele já ganhou uma dimensão impressionante. E é isso mesmo o propósito do trabalho, né? Chamar atenção para quebrar tabu, né? Porque o que a gente acredita é que a informação é o melhor remédio para a pandemia do suicídio. Então, não é à toa que o nosso slogan que o CVV escolheu para falar do Setembro Amarelo é falar é a melhor solução. A gente vai ver que uma das questões do suicídio é multifatorial, né? Não existe nenhum estudo que aponta que tem uma causa única, tem várias causas sociais, econômicas, psicológicas e tal. Mas o que os estudos apontam e que dá essa luz para a gente é que quando tem uma possibilidade da pessoa extravasar aquela angústia que está ali lhe corroendo, é uma válvula de esvaziar um pouquinho aquele copo, né? São possibilidades de refazer esses pensamentos, são momentos de repensar. E aí a gente acredita que esses momentos eles podem ser muito importantes e cruciais para a retomada da vida. Achei muito interessante o depoimento do mestre, esqueci, mas você chama, não é mestre? Mentor. Ele fala naquele depoimento primeiro, né, do Bom Dia, que o que falta muito em algumas pessoas que pensam em suicídio é um propósito de vida. Então, naquela mensagem que ele deixou ali, eu achei bem claro que ele encontrou o propósito dele e ele ajuda as pessoas a encontrar os próprios propósitos. Nossa, a pessoa tem um propósito, é vida. É incrível, né? Quando você encontra o seu propósito. Eu posso até dizer que meu propósito também foi ter encontrado o CVV. E me dá motivação. Então, cada um de nós, quando encontra o seu propósito, com certeza a vida ela é impulsionada, né? Ela é mais revigorada. E o Setembro Amarelo tem essa função da gente desmistificar, né, tudo isso que é escondido por baixo do tapete, nas famílias, na sociedade, não se fala muito. Já faz alguns anos que o CVV promove debate com jornalistas, porque também o jornalismo, né, a comunicação em si, ela tem uma função muito importante na divulgação do suicídio, de não divulgar de forma sensacionalista ou de forma romântica, que possa atrair pessoas que acham que seja uma forma moderna ou legal de morrer, né? Então, já faz uns 10 anos que é promovido todo ano um simpósio especificamente para jornalistas, né? Buscando que desmistifique também. E o Setembro Amarelo não quer que esconda debaixo do tapete que não tem suicídio. Tem, mas a forma de falar, a forma de apresentar para a sociedade, ela vai fazer um diferencial muito grande para quebrar os tabus. E foi trazida assim para o Brasil há 5 anos, desde 2015 que tem essa campanha. E ela é encabeçada pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, pelo Conselho Federal de Medicina e pelo CVV, né? Então, E ao longo desse tempo foram várias outras instituições foram abraçando a causa, isso é muito bom. Ela é aberta, ela não tem dono. Inclusive tem uma página CVV, setembroamarelo.com, que é aberta, tem várias informações,
tem vídeos, tem textos, tem manuais. É muito rico porque ela é aberta. Não existe assim o dono da página, né? Então ela vai sendo formada com todas as instituições que querem participar e que querem promover esse debate, querem esclarecer esse tema que é tão ainda pouco falado, né? E aí pode passar, Brena. Vou aproveitar, Eliane, para perguntar se você quer que faça as perguntas só no final, pode fazer durante, como é que você prefere? É interessante. Então, se alguém tiver pergunta, pode ir fazendo, fica melhor. Pode ir fazendo, né? Tá certo. Pode. Vamos lá. E aí, o que é que você vai ver, né, tem a ver com esse tema, como o Adriano colocou. Quando a gente faz uma pesquisa no Google, né, eu mesma já, talvez a Adriana tenha essa experiência também, algumas experiências de atendimento de pessoas que estavam pensando em suicídio, e quando coloca a palavra suicídio no Google, a primeira pesquisa que vem é CVV. Isso foi uma parceria que foi conquistada ao longo desse tempo de existência do CVV, né? O próprio Google procurou e criou essa parceria com a gente. Então, eu tenho essa experiência de que várias pessoas que estavam com pensamento suicida, quando fizeram a busca na internet, ligaram para o CVV, descobriram que existe CVV, porque assim como vocês que fazem um trabalho voluntário, que se mantém por conta própria, né? Tem pouca divulgação, então a gente aproveita todos os momentos que tem divulgação, e setembro é um mês que a gente fica em visibilidade, então a gente aproveita todos esses momentos para divulgar realmente a nossa instituição. E quanto mais pessoas souberem que tem uma oportunidade de conversar, desabafar, talvez menos casos de suicídio, né? A gente pode diminuir esses casos. E aí, quando a gente faz essa busca, aparece essa telinha aqui do CVV. Então, quando nós começamos lá em 1962, então veja que a gente já tem quase 60 anos, né? 58 anos de existência. Quando começou em 62, só atendia por telefone. E era aqueles telefone fixo, né? Então, vocês imaginam que em 62, quem era que tinha telefone no Brasil, né? Poucas pessoas, só quem tinha muita grana, né? Mas ainda assim, era uma demanda. Então, ao longo desses anos, o mundo foi se modernizando e o CVV foi acompanhando, desde que a gente foi acompanhando. Então, hoje, a gente atende pelo chat, já faz alguns anos que tem esse atendimento. A gente atende pelo 188, que é um telefone que foi uma parceria também com o Ministério da Saúde, que começou no Brasil todo em 2017. Essa parceria também foi conquistada, digamos assim, com muito suor, né? Durante muitos anos fizemos projetos para mostrar que o nosso trabalho era viável, importante. E como não tinha uma política pública no Brasil ainda sobre suicídio, né? Então era muito difícil a gente se inserir nesse contexto. Mas em 2005, finalmente, o Brasil chamou para sentar à mesa do Ministério da Saúde algumas entidades, né, da área de saúde mental, para formular políticas públicas nessa área. E chamou o CVV, foi convidado em 2005. Aí, para vocês verem como as coisas são muito lentas, de 2005 só foi sair realmente uma política em 2017, foi que saiu com realmente metas, com números, né, com estatística, com levantamento e com uma meta de redução de 10% dos casos de suicídio no Brasil. Então, todo esse processo o CVV esteve presente, e foi justamente em 2017, com esse convênio,
do 188, né? Porque aí dentro das políticas lá tinha lá o CVV sendo um dos entes que iriam fazer essa prevenção do suicídio. Então foi uma conquista muito grande para a nossa instituição, esse telefone 188. Então ele é gratuito, ele é de âmbito nacional, atende qualquer parte do Brasil, você pode ligar de celular, telefone fixo, né? Então foi um ganho imenso, porque antes a gente funcionava, cada estado, cada cidade tinha o seu telefone. Então, geralmente, só as pessoas da cidade que ligavam para a gente. E agora não, qualquer pessoa, de qualquer, até no meio mais rural, que não tinha possibilidade delas ligarem, agora pode ligar em qualquer lugar do Brasil. Inclusive celular, né, Helene? Inclusive o quê? Celular, né? Celular, principalmente, né? Hoje em dia, acho que a grande maioria é celular. É verdade. A gente atende ainda também por e-mail, né? Por incrível que pareça, tem pessoas que eu ouvi vocês comentando sobre a tecnologia, né? E é verdade, nós também presenciamos isso tanto no nosso grupo, quanto agora com essa pandemia que evidenciou muito o uso massivo da tecnologia, né? Mas nós sabemos também que tem pessoas que têm dificuldade, resistência e tal, então ainda prefere escrever do que ligar. Então a gente tem atendimento também por e-mail. E eu fiquei até surpresa, porque eu não trabalho nesse grupo do e-mail, mas fiquei surpresa de saber que tem um número bem considerável. Todo dia tem e-mail, e eles dividiram por estado. Então, aqui na nossa cidade, mesmo no estado de Pernambuco, tem um grupo que atende, e todo dia tem pelo menos 10 e-mails. É muito considerável, né? Eu fiquei surpresa até. E nós atendemos presencial, né? Talvez, quando terminar essa pandemia, vamos voltar. Por enquanto não temos, né? Mas a gente tinha o atendimento pessoal. E aí, a Adriana deu umas dicas, falou um pouquinho, né? Como era o alarme de remédio, o nosso atendimento, né? Então, o primeiro passo, realmente, a gente tem um processo seletivo de voluntário. E nesse processo, a gente vai desconstruindo várias coisas que são arraigadas na sociedade, como a desconfiança. Então, a gente é ensinado a desconfiar de todo mundo, a gente aprende a viver assim. E a gente vai desconstruindo, né, várias coisas. A gente pensa que sabe ouvir, quando chega lá a gente percebe que não sabia ouvir. Né? Então, por exemplo, o nosso slogan é: falar é a melhor solução, mas se a pessoa não souber ouvir, não vai fazer o mesmo efeito. Então, como é esse saber ouvir que vai fazer um efeito legal, bacana? Pode ajudar uma pessoa que está triste, depressiva, que está sofrendo. Então, não adianta nada uma pessoa que está triste, sofrendo, vem falar com alguém e a outra pessoa está ouvindo, vai criticar, vai julgar, vai minimizar o problema dela, vai deixar a pessoa mais triste, mais para baixo ainda, né? Então, o que a gente aprende como voluntário é justamente, realmente, saber ouvir. Nos afastarmos desse lugar comum que é tão pregado na sociedade, que é a crítica, o julgamento. Aprende a se colocar no lugar da outra pessoa, aprende a desenvolver a empatia. E essas ferramentas que a gente costuma falar nos dão esse suporte emocional de poder ajudar a outra pessoa, tentando entender e compreender como ela está se sentindo, né? Valorizando o que ela está trazendo, como ela se sente. Eliane, como é que está sendo o processo de seleção com essas restrições de aglomeração? Pois é, a gente ia começar no sábado, né? Que tu sabe que o nosso processo é sábado e domingo inicial. A gente ia começar uma turma quando na quarta-feira, se não me engano, foi decretada a pandemia aqui em Recife. E aí a gente suspendeu de março. Está suspensa até agora, né? E nós tivemos uma reunião semana passada, vamos fazer um online. Vai ser a primeira experiência nossa online aqui.
Inclusive, eu vou até deixar aqui o link no finalzinho para vocês divulgarem, viu? Ô, Eliane, aproveitando a pergunta de Drick, Cecília que está falando, vocês perceberam nesse processo de pandemia que aumentou o número de ligações, de chamadas, de contato? Sim, Cecília, né? Isso. Foi, Cecília. Olha, nós percebemos, na realidade, os nossos números são os seguintes, quando começou o nacional, né? Antes do telefone ser 188, o número de atendimentos girava em torno de 1 milhão no Brasil. E não passávamos disso, até porque era muito localizado, né, os atendimentos, não tinha essa abrangência. Quando teve essa parceria com o Ministério da Saúde, já no ano seguinte, em 2018, nós já pulamos para 2 milhões. 2019, não, 2017 pulamos para 2 milhões, 2018 pulamos para 3. E agora, 2019, nós fechamos o ano com 3 milhões e 160, né? São os dados já fechados, isso. Então, aumentou 160 mil aí, mas muito pela nossa capacidade agora, né? Porque a demanda realmente é muito, viu? E agora, na pandemia, o que nós percebemos não é nem que tenha aumentado, mas que a temática que a gente costuma chamar, o motivo que a pessoa liga, né? Realmente se concentrou muito nisso, né? Nós não fazemos estatística sobre isso, mas a experiência da gente de atendimento, logo no começo, 100% dos atendimentos eram sobre essa temática da pandemia, do medo, da solidão. E até agora ainda continua, só que agora está mais atenuado, né? Então já coloca outras coisas no meio. Mas realmente, assim, o foco do tema era a pandemia. Eu me lembro que no comecinho, Helene, teve que fazer um trabalho totalmente voltado para essa temática, porque não tinha, né? Era uma temática totalmente nova, né? Foi, porque nós também estávamos inseridos, nós também, os voluntários, estávamos passando pelos sentimentos semelhantes, medo, estávamos também nos sentindo isolados, nos sentindo, né? Então, poxa, como é que a gente vai ter o cuidado de não misturar os nossos sentimentos com o sentimento da outra pessoa? Então, nós fizemos um treinamento entre nós, fizemos esse trabalho, né, para a gente não misturar nossos sentimentos com o da outra pessoa. Muito bom. E alguns serviços de saúde também aumentaram por conta da pandemia. Por exemplo, eu não sei de outras áreas, mas o Hospital das Clínicas mesmo, nesse período da pandemia, criou um esquema de atendimento presencial e online, com um psicólogo, psiquiatra. O primeiro atendimento era presencial e depois o paciente ficava sendo acompanhado online. Mas só por esse período de pandemia, porque aumentou muito a procura. Imagina. Verdade. Então, aí eu acho que tem uma questão da nossa capacidade também, né? Você vê que de 2018 para 2019, nós mais ou menos ficamos estabilizados, porque aí atinge a capacidade do voluntário, né? E é uma coisa que a gente precisa sempre. Deixa eu ver Sim, então, o nosso trabalho, ele não substitui. Eu achei legal, acho que foi a Manu que falou sobre o atendimento psicológico, né? Eu também vi que várias entidades começaram a oferecer atendimento gratuito, né, psicológico. E é bom tocar nesse assunto porque o nosso atendimento ele não é profissional do ponto de vista psicológico, né? Nós somos voluntários, fazemos um preparo, como o Adriano bem testemunhou, é um preparo muito rigoroso, ele é bem intenso e duradouro, assim, ele não é, você faz um curso de um final de semana e está lá pronto, não. Ele é um trabalho, inclusive, contínuo, né? Sempre a gente está estudando e se aprimorando. Mas ele não substitui um trabalho profissional, né? Então, existe vamos dizer que existe um campo de ação em que um não exclui o outro. Então, o psicólogo, o psiquiatra,
é muito importante no momento de crise, para acompanhar realmente quem está com diagnóstico de depressão, né? Então, é muito importante, não substitui de maneira nenhuma, o nosso trabalho não substitui. Mas a gente pode complementar essa ajuda, porque às vezes, várias vezes a gente já ouviu isso no nosso atendimento, a pessoa está com um psicólogo, está tomando um remédio, mas vai demorar uma semana, ele está precisando falar, tá angustiado. Então, a gente pode entrar nesse momento como aquele pronto-socorro, né? Da ajuda emocional. E eu sempre gosto de dizer que na rede de saúde, ninguém é uma rede, então um vai complementando o trabalho do outro, vai ajudando da pessoa, né, da outra pessoa. Tem alguém querendo fazer uma pergunta? Um barulhinho? E o testemunho meu que é impressionante como é eficiente o ato de ouvir. Mas é como você disse, não é qualquer orelha que escuta, né? A gente precisa, até para esse sentido, a gente precisa ser treinado. Desde que nasce a gente escuta, mas aprender a ouvir é realmente uma arte. E no CVV eu percebi como isso precisa ser trabalhado em todo mundo, mesmo quem não é voluntário. A gente precisa realmente aprender a ouvir. Exato, Adriano, porque imagine como se sente uma pessoa, ela está lá. Eu acho que você já deve ter ouvido, eu já ouvi várias vezes, não só nos atendimentos, mas até de pessoas próximas do meu trabalho. A pessoa está num processo de depressão, e a gente que sabe assim um pouquinho, conhece um pouquinho de depressão, sabe que a pessoa fica sem energia, às vezes não tem nem vontade de sair da cama nem nada. Então, quando ela ouve aquilo, você não sai porque você não quer, deixa de frescura, bota uma roupa, vamos sair. Isso acaba com a pessoa, né? Claro que não é porque ela não quer. E aí, não entender isso e não ouvir o que a pessoa está dizendo, então não vai ajudar em nada e muito pelo contrário, né? Agrava mais ainda, porque ela vai se fechando cada vez mais. Eu não vou falar porque não entende. Então são situações em que o ato de ouvir verdadeiramente, ele tem essa função, vamos dizer assim, mágica de proporcionar que outra pessoa realmente fale. Porque quando ela ouvir isso, isso é frescura, você não faz porque você não quer. Ela não vai mais falar. Ela vai falar com quem? Não vai ser entendida, nem compreendida, né? O mal ouvinte é pior do que uma pessoa que não se propõe a ouvir. Um ouvido com escuta clínica, né? Exatamente. O mal ouvido, ele piora a situação. Piora a situação, é verdade. Então, se não sabe ouvir, fica pelo menos calado, né? Que a outra pessoa vai saber pelo menos que tem alguém ali acompanhando, né? Mesmo que não saiba o que dizer. Bem, aí então o CVV, atualmente, desde que começou, sempre buscou se cercar de ter uma base teórica, né? Atualmente, o professor Nery Botega é um dos grandes mentores, né, da nossa instituição, que nos dá suporte técnico, né, para várias das nossas ações. E aí foi ele, junto com outra psicóloga também, que é a mentora do CVV, que elaborou essa cartilha. Pode passar a próxima, Bruna. Essa cartilha que falando abertamente sobre suicídio, né? Elaborada por ele. Ele é uma pessoa, um expert nessa área de manejo, realmente. Então, como ele é um psiquiatra, ele atua realmente na intervenção, né? No acompanhamento, não só na prevenção, ele atua realmente como é a palavra, meu Deus? No ato, para impedir o ato, né? Porque o nosso trabalho, ele é de prevenção. Então, a gente dá umas oportunidades da pessoa se sentir aceita, compreendida e poder falar abertamente. E isso são injeções de ânimo, são pequenas injeções de conforto que ela vai tendo e que a gente acredita que pode fazer diferencial na vida dela.
E o doutor Botega, que ele é realmente psiquiatra, ele atua realmente naqueles pacientes que têm o pensamento suicida em momentos críticos. Então, é diferente, né? Como eu disse, é uma rede que se complementam. Nada, um não exclui o outro, de jeito nenhum. E essa cartilha foi elaborada, foi revisada agora recentemente. Ela é muito boa. Eu vou deixar o link com o Adriano, se ele quiser distribuir com vocês, né? Já ia pedir a nova versão. É a Eu nova versão. utilizei ela quando eu estava aí para fazer a apresentação na escola mesmo, no Setembro Amarelo. Eu acho que no ano retrasado, quando eu estava da primeira vez, eu utilizei, me baseei nessa cartilha. Ela é muito boa, muito bem aplicada. Ela é muito boa, mas ela está melhor agora, porque o Dr. Botega teve muito cuidado e, por exemplo, tem passa só outra para a gente falar só dos números, né? Para fazer essa abordagem. O outro slide. Pronto. Momento de derrubar o tabu, né? Ele já começa assim com esse texto, que já era até da outra. Mas você vai perceber, você que já conhecia a outra, que tem umas mudanças até de abordagem mesmo. Então, por exemplo, tem um item que fala as causas, fatores protetivos, né, e os fatores que podem se candiar na ideia suicida, por exemplo. E lá é bem interessante que tem assim, os fatores protetivos, sempre classicamente, quando a gente vai estudar nos manuais, nos livros, nos estudos sobre esse tema, sempre coloca família, trabalho, religião, que mais? Assim, bem clássico, né? Ter amigos, ter uma atividade. Mas, no entanto, ele até abre um parênteses para dizer que vamos pensar, a pessoa tem... A família pode ser sim, um fator protetivo, desde que seja uma família em que a pessoa se sinta acolhida, amada, que ela possa falar. Imagine uma pessoa que está sendo abusada dentro da própria família. Então, essa família deixou de ser um fator protetivo e passou a ser uma família desestruturada, né? Exato. Uma religião, por exemplo, né? A religião é um fator protetivo quando a pessoa realmente se sente bem, quando ela está se sentindo em paz com ela, com a espiritualidade dela. Mas se a religião impõe a ela situações desconfortáveis, que ela não pode ser ela mesma, então deixou de ser um fator protetivo, passou a ser um fator de risco, né? Então, para você ver que não tem uma regra, né? Existe, no final das contas, o que existe é você se sentir aceito, compreendido, confortável em alguma situação. Entre os amigos, né? Por exemplo, na escola, a pessoa sofre bullying. Como é que a escola vai ser um fator protetivo nesse aspecto? Vai ser um fator de risco. Então, é muito variável. Então, essa cartilha está muito boa, ela tem umas perguntas muito interessantes sobre o que leva uma pessoa a pensar em suicídio, né? Por quê? E de tudo assim que nessa minha experiência que eu tenho assim, você vê que eu aprendi que um fator muito preponderante é não ter realmente propósito. Por isso que fechou muito comigo quando eu ouvi o depoimento que a Adriana colocou logo na abertura. A falta de propósito, né, faz muita diferença na vida. Pode passar. Eu acho que a falta de propósito está na raiz de muitos desses problemas. Pessoalmente, eu acredito muito nisso. Porque quando as pessoas têm propósito, quando eu tenho um propósito na minha vida, me motiva a superar muitos obstáculos, mas quando eu perco a motivação, quando eu perco a crença, quando eu não acredito mais
naquele ideal, não tem motivação certa, né? Isso. É, E aí, quando eu tenho a opção de abdicar daquilo, de me ausentar daquilo, é ótimo. Mas e quando a gente não tem? Quando a gente é forçado? Quando a gente não tem saída e precisa se manter naquela estrutura, naquela rede, naquele lugar, com aquelas pessoas? Então, eu acho de fato que foi muito bom essa mudança, porque é verdade. Muitos organismos sociais podem funcionar tanto quanto fator protetivo quanto fator contrário, né? Pode exato, realmente ter esses dois lados. exato. Posso passar, né? Pode. Esse videozinho, sim, o CVV ele é filiado a vários organismos internacionais, né? Então, tem o Befriend, tem o daqui da América Latina e também é filiado à Associação Internacional de Prevenção do Suicídio. Eles fizeram um videozinho que também tem uma mensagem que a gente pode ver que vai fazer uma diferença, mas ele é em inglês, né? Mas ele tem uma traduçãozinha, acho que vai dar para ler. Tranquilo, o povo tá treinado. Tanto tempo em casa, tudo Tem que a gente gente faz é o quê, né? Seriado. Tem gente que vai tirar até a legenda, vai ouvir direto. Pois é. Posso botar? Pode. What's in a smile? A simple smile can mean little to you or I. But to someone thinking about suicide, it can be the first step towards life. Suicidal thoughts are complex. No one knows exactly what works to stop another tragedy, adding to the 800,000 suicides and 20 million attempted suicides a year. We do know, though, that certain actions can make a difference. And we know that if we put a wide range of these actions in place, we have a better chance of preventing suicides. Community support to counter the isolation so often felt. Responsible and sensitive media portrayals to help people see how others have managed. Local education to create awareness in the community. Restricting the means of suicide to stop people at critical moments. All these actions have been shown through research to work. But we can't do all this alone. We need people on the ground to help us make the first step towards those with suicidal thoughts. By stepping closer, we can be aware of those around us who need help. By stepping closer, we can encourage those with suicidal thoughts to reach out. By stepping closer, we can support those in need by sitting in their pain. Every step closer can connect someone to life and the help they want. Sometimes those steps are big. Sometimes all it takes is a smile. Só em estar perto e sorrir, né, já pode fazer uma diferença. Restringir os fatores, né, ou os meios de suicídio. Eu achei tão interessante isso, porque eu acho que uma das principais coisas que mais favorece uma pessoa a intentar contra a própria vida não são coisas materiais, não, são coisas abstratas, como a palavra, a falta de afeição, de afeto, o desprezo, a falta de respeito. Eu acho que se a gente conseguir promover ambientes onde as pessoas se respeitem mais, tenham mais afeto, tenham mais fraternidade, isso por si só já é uma restrição, né, dos meios ou da provocação ao suicídio. Verdade. Uma das coisas que mostram bem os estudos é que, normalmente, a pessoa que tem essas ideias suicidas, ela tem uma baixa autoestima. Então, combater essa baixa autoestima é uma das coisas que a gente pode ajudar. Então, é tão comum aí nessa vida de Facebook, de Instagram, de mídias sociais, né?
Você posta uma coisa, imediatamente aquele bombardeio de crítica, de julgamento, né? Então, a pessoa que já tem uma tendência a ter uma baixa autoestima, ela se abala muito com as críticas, com esses julgamentos, né? E é um fator muito grande de risco isso daí, de ela... Então, isso que a Adriana falou é muito importante, a gente criar esses ambientes. Então, se uma pessoa vem, por exemplo, conversar com a gente, sem, estou nem falando de ser voluntário, mas uma conversa normal e vem falar de alguma coisa dela, vamos supor, cometeu alguma coisa no trabalho, eu cometi um erro no meu trabalho, e imediatamente a pessoa, ao invés de ouvir e simplesmente ouvir, então ficar do lado dela e vir logo com crítica, então isso vai abalar mais ainda a autoestima dela, né? Meu namorado me deixou, aí ela ouve do outro lado, também você é uma pessoa muito negativa, então o fato de você ouvir críticas e julgamentos imediatamente após alguma coisa que você fala é muito pernicioso, é muito pernicioso mesmo, faz muito mal, né? A palavra que fugiu a cabeça, mas faz muito mal para a pessoa. Então, esses ambientes que pudéssemos criar, que dentro do CVV a nossa visão, né, nossa missão é criar uma sociedade mais fraterna, a gente contribuindo para isso. Seria realmente um sonho criar esses ambientes que a Adriana falou aí, né? Veja como ia mudar tanto a nossa vida, né? A pessoa se sentir mais aceita, se sentir ouvida, se sentir valorizada, ao invés de se sentir criticada, julgada, menosprezada. Mas é uma luta, né? Porque esses meios midiáticos dessas mídias sociais é totalmente contra tudo que a gente gostaria que acontecesse, né? Em ambientes mais amorosos, mais fraternos. Mas a gente pode construir, vocês estão construindo, a gente está construindo. Então, parece ser uma gota no oceano, mas são caminhos, né? São pequenas gotas que vão se juntando depois e formar talvez uma onda, mas é uma luta contra a maré, a gente. Eu acho que tem muitas instituições e organizações trabalhando nesse sentido, mas não tem marketing, né? Não dá ibope. Talvez isso, mas eu tenho fé que realmente tem muitas pessoas se voltando para a criação desses ambientes fraternos. Você tocou aqui, Eliane, no assunto sobre rede social. Deixa eu aproveitar para te perguntar sobre isso. Qual é a sua opinião sobre o peso que as redes sociais têm como um organismo tóxico, né? Na vida de pessoas que estão passando por isso. É verdade que rede social favorece a depressão, favorece a intenção de pensamento suicida? Hoje em dia a rede social ela é uma extensão, né, da nossa sociedade, do ciclo de amizade, da escola, porque na minha época e na sua, que eu acho que não tinha esse negócio de rede social, o nosso ciclo de amizade era na escola, os vizinhos do bairro, a família, e essas coisas existiam, sim, dentro da escola, dentro da família, dentro dos amigos. Na minha época só tinha um fofoqueiro social. Pois é. Mas existiam essas coisas já na época, né? Mas veja só como era a proporção, em menor escala. Pois né? E também a nossa vida só era exposta nesse grupo mais reduzido. Hoje em dia, não. Cada um que escolhe participar dessas redes e posta qualquer coisa, está para o mundo. Ela está exposta a qualquer tipo de crítica e julgamento. E nós não tivemos esse preparo. Então, essa coisa chegou numa onda, numa avalanche. Todo mundo achou muito legal no começo. Que massa essas redes sociais, vou postar isso, vou postar aquilo. E quando chegou essa onda
gigantesca de julgamento, né? Até de lixamento social, dependendo da situação que a pessoa postou. Ninguém foi preparado para neutralizar, digamos assim, esse tipo de. Quando a gente é só fofoqueiro social na nossa época, da nossa infância, a gente isolava ele, desmentia, era mais fácil. Hoje em dia é quase impossível. Então, com certeza, essas redes sociais, elas têm um peso muito grande na baixa autoestima das pessoas, né? Então, como eu vejo que está muito associada a baixa autoestima com pensamento suicida, né? Quem tem uma baixa autoestima, não necessariamente quem tem baixa autoestima vai pensar, mas quem tem pensamento suicida tem baixa autoestima. Então, contribui muito, né, para o adoecimento mental. Não digo nem necessariamente só o suicídio, mas o adoecimento mental, né? Aumenta a ansiedade, deixa a pessoa sofre, porque fica exposto, né? E aí as pessoas se sentem presas nessa rede, nessa teia, né? De que tem que participar, tem que estar postando sempre, mas tem que estar exposto a esse julgamento social aí, né? Eu até fiquei meio preocupada quando o Adriano disse que ia ser Facebook. Eu disse, nem tem um Facebook, vou já criar um para poder participar. Que aí é opção minha não ter, né? Eu também excluí o meu e tive que reativar para poder colaborar com essas campanhas. Pois Mas é. confesso que meu acesso é mínimo. Aham. A mesma coisa com o Instagram. É porque realmente eu acredito que as redes sociais ela tem essa neutralidade. Em si ela não é boa nem ruim. Depende do uso que se faz dela, né? Mas é reconhecido que ela amplifica as mazelas humanas. Isso sem sombra de dúvida. Ela cria um canal de alcance muito grande, aonde o lado bom e ruim do ser humano é exposto com uma intensidade que eu nunca vi antes. Eu acho que ninguém nunca viu antes, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que somos capazes de fazer para o outro, utilizando apenas a palavra, ela ganhou proporções mundiais, de alcance mundial, né? Eu acho que a única barreira real que tem para que o que eu digo não seja ouvido do outro lado do mundo é a barreira linguística. Mas até isso a tecnologia pode superar. Coloca tradutores e a minha mensagem, boa ou ruim, chega em qualquer canto do mundo. Então a capacidade de ofender e de elogiar chegou dentro da sala de qualquer pessoa que tenha acesso a uma rede social. É verdade. Eu sou muito suspeita para falar porque realmente eu não tenho, não compactuo, assim, não, estou muito bem sem. Não critico quem tem, né? Eu acho que cada um tem seus motivos. E eu até acho, assim, pessoal que trabalha, precisa realmente, é um mundo que ficou muito evidente agora com essa pandemia, é um mundo que exclui, né? Até quem não tem a habilidade dessas novas redes sociais, fica excluído desse mundo. Mas é como você falou, pode ter um lado muito bom, lógico. Eu acho que é sempre aquela questão da dose, né? O remédio. Ele pode ser bom, dependendo da dose, mas ele pode ser o veneno, o próprio veneno, né? Pois é, e não só a rede social, né, mas a própria tecnologia de conexão virtual. Eu acompanhei aí no início da pandemia as dificuldades que o CVV enfrentou no momento de aumento de demanda, perdeu voluntários, exatamente por limitações tecnológicas, veja que contrassenso. Ao mesmo tempo, eu fiquei maravilhado com o desdobramento de voluntários, que em vez de dar um plantão, passaram a dar 2 plantões para poder superar essa dificuldade. Ou seja, reforçando a fé na humanidade, reforçando a minha fé no ser humano, nas pessoas que querem fazer o bem. E as que saíram não foi porque não queriam continuar, mas porque tinha essa barreira tecnológica, ou estavam num grupo de risco, enfim. Mas a gente vê como as pessoas são preocupadas com o outro. E realmente,
a tecnologia, ela tanto aproxima quanto afasta. Essa sala de reunião virtual que você está participando agora tem aproximadamente 30 pessoas, porque aqui, se eu olhar o computador, são 20 e poucas pessoas. Mas em mais de um desse canal, às vezes, tem 2, 3 pessoas assistindo. Mas se fosse presencial, eu tenho certeza que teria muito mais acesso. Mesmo se deslocando de longe, as pessoas ainda iam para Jaboatão, mas não conseguem, na sala de casa, se conectar e assistir. Ou por falta de acesso tecnológico, ou por limitação de conhecimento técnico, ou por simplesmente pelo fato de não se sentir acolhida assistindo a reunião dessa natureza por uma tela de computador, por uma tela de celular. Pelo simples fato de não se sentir acolhida, não entra na sala virtual. Ou seja, a tecnologia afasta também. É preciso reconhecer isso, não é? É E verdade. veja, quantos meses já estamos afastados por conta disso? Já vamos entrar, acho que no 5º mês, se não me falhar a memória. Não, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Já tem 6 meses, viu? 6 meses, não é isso? É, Pois é. muito Posso tempo. passar? Pode. What's in a smile? Esse já foi. Pronto. E aí é o convite que eu vou deixar também com o Adriano. Vocês podem espalhar para os amigos, quem tiver interesse de ser voluntário do CBV. A gente vai fazer, como o Adriano perguntou, né? A gente vai fazer a primeira experiência online. Também é muito diferente, a gente nunca tinha feito. Porque todo o nosso curso, ele é sempre com autoconhecimento, sempre é com dinâmica, a gente não chega dizendo, é isso, isso, isso. A pessoa vai interagindo e vai entendendo, né? Vai vivenciando, através de vivências. Então, vai ser uma coisa diferente, não sei como vai ser ainda, nós estamos planejando online, mas vai ser um primeiro curso que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter uma turma agora na última semana de outubro. E esse link aí, ele tem dizendo os dias, tudo direitinho. Quem não conseguir acessar pelo link, tem o e-mail também, que a gente envia o link depois. E aí vocês podem encaminhar para os amigos, viu? Quem tiver interesse. Não só encaminhar, vou publicar na rede da escola e quando a gente tiver presencial, vou deixar um cartaz lá também para informar sempre. Porque como você vê, as pessoas trafegam lá, né? A comunidade vai lá, então é interessante ter esse cantinho de atendimento. Né? Não sei se a Eliane chegou a dizer, é 24%, né, Eli? No que? O atendimento? O atendimento do CVV 188. 24 horas. Todos os dias da semana. Sábado, domingo, carnaval, Natal, São João, todo dia. Não tem recesso nem feriado certo. Não tem. E nós tivemos até uma situação interessante, Adriano. Logo no começo, né, como você bem presenciou, muitas pessoas se afastaram por ser do grupo de risco, porque não tinha computador, né? E isso foi no Brasil todo, não só aqui. Então, chegou um momento que nós estávamos no Brasil todo, no domingo especialmente, só com 4 voluntários no Brasil todo. É muito pouco, né? E aí a gente tem um grupo nacional e a gente vai pedindo para as pessoas, nossa, gente, tem uma fila de, sei lá, 70 pessoas, só tem 4 voluntários atendendo. E aí aquela rede solidária, né? Então, cada um entrou um pouquinho para diminuir a fila e conseguiu, né? Deu um pouquinho de horas ali a mais para poder atender, porque todo dia tem uma demanda muito grande. Aí, dependendo do dia, tem menos voluntário, né? Alguns dias da semana tem menos voluntário. E o atendimento, a ligação totalmente gratuita, a pessoa se pendura e espera mesmo na fila, porque ela está precisando ser atendida, está precisando ser ouvida, então realmente espera. Espera. É verdade. Eu trabalho de madrugada. Realmente são enormes.
Eu que trabalho de madrugada, né? E também é um horário que a gente precisa reforçar mais. É muito comum eu ouvir a pessoa dizer, poxa, eu peguei o número 20, peguei o número 25, né? Não chegou ainda bem, assim, na minha experiência, esse número alarmante de 70 não, mas 20, 25, e fica lá esperando, porque quer muito falar, né? Precisa muito falar. E todo atendimento é feito agora, nessas condições, na casa do próprio voluntário, né? O próprio voluntário que faz o acondicionamento técnico para poder fazer esse acolhimento, esse atendimento, não é isso? Tudo a gente chama de plantão remoto, né? Tem a opção de fazer lá também, né, no posto. Nós temos atualmente 8 voluntários que estão fisicamente, né? Na realidade, desde que começou a pandemia, 7 nunca deixaram de ir. Só naquele período em que o governo fez aquele lockdown, né, total. Lockdown. As 2 semanas não teve voluntário nenhum lá no posto. Mas fora essas 2 semanas, desde que começou a pandemia, esses 7, eles estão indo para o plantão no posto. Tem uma pergunta aqui, né? Como funciona o plantão? Quantas horas? Você utiliza o telefone? Pode abrir o microfone, gente, para facilitar e perguntar aí. Drossi, né? Drossi? Drosiane, Isso, eu tenho essa dúvida, Eliane. Como é que funciona mesmo esse plantão? Olha, a gente tem 5 plantões durante o dia, né? Que a gente chama o P, né? Então, a gente começa de P7 da manhã, que vai até meio-dia, são 5 horas. Aí de P12, meio-dia até às 17. E P17 até às 22. Aí de 22 até as 2h30. E de 2h30 até as 7 da manhã, tá? Fechar o ciclo, né? Então, de manhã, durante o dia são 5 horas e os da noite são 4h30. Uma vez por semana o plantão, né? Mas eventualmente a gente pode dar mais de um, porque a gente chama de janela, quando não tem um voluntário fixo no horário. Então a gente faz rodízio entre a gente, né? E o telefone, lá no posto físico, nós temos 2 cabines. Então dá para ter 2 voluntários ao mesmo tempo, fisicamente. Mas agora, com essa possibilidade de atender em casa, a gente pode ter até 4, 5 voluntários no mesmo horário. A gente está procurando equilibrar para não ter isso, para poder a gente fechar todos os nossos horários. Mas é possível. Ainda não existe, ainda não tem, não está acontecendo isso, mas é uma possibilidade, né? Então, em casa, o que a gente precisa? Um computador, um fone de ouvido desse e uma internet. A gente instala uns aplicativos no computador. Ainda não é possível ser por celular. Está se fazendo uma parceria com acho que é com o Google, com o Google, não me lembro, está fazendo parceria com alguma que está tentando viabilizar para poder ser por telefone, mas por enquanto não tem essa tecnologia ainda, por enquanto tem que ter um computador. Obrigada, Eliane, respondendo a minha dúvida, que eu queria saber. Por nada. Pessoas, vocês têm alguma pergunta? Tá chegando naquele momento que eu faço a... Oi? Eu tenho uma pergunta, Rogério. Posso falar? Pode. Eliane, primeiramente, parabéns por se dedicar a uma tarefa tão bonita, né? Eu creio que parabéns nunca é demais para quem se dedica a cuidar do próximo. Então, eu imagino que você tenha sido muito parabenizada já, mas fica aqui mais um reforço nesse sentido, porque creio que vocês, todas as pessoas que integram o CVV, também passam por dificuldades, também passam por momentos de preocupação e de desânimo. Então, que nosso agradecimento, eu sei que todos compartilham do mesmo sentimento. Obrigado por se dedicar e saiba também que você não está sozinha, né? Estamos aqui também para que você precisar. A escola está aberta. Eu posso falar em nome de Drica e de todo mundo que você tem a chave também para quando precisar de nós. Estamos aqui disponíveis para você. E uma pergunta, Eliane, é que
embora, embora eu, por exemplo, não faça parte do CVV por dificuldades, por falta de tempo, eventualmente é difícil conciliar, mas com certeza nós nos deparamos ao longo de nossas vidas com pessoas que precisam ser ouvidas, que precisam apenas de um sorriso, como você bem mencionou nos vídeos e nas mensagens. Você teria alguma sugestão, alguma dica, não para nos tornarmos profissionais e aptos a atuar no CVV, mas como é que nós, no nosso dia a dia, podemos perceber uma pessoa que está precisando de uma palavra apenas de apoio, sabe? Como é que entra num elevador e encontra uma pessoa que está para baixo? Como é que nós podemos, pelo menos de alguma forma, contribuir para que essa ideia de suicídio, essa ideia de tirar a vida não cresça, mas que, muito pelo contrário, que naquele momento ele veja na gente um ponto de luz, sabe? Como é que nós podemos auxiliar, ainda que sem fazer parte do CVV, se existe alguma forma melhor de agir, alguma forma melhor de falar, de nos aproximarmos dessas pessoas? Ótima pergunta, Rogério. Na nossa cartilha tem essa dica muito interessante, que não precisa ser voluntário realmente, não. Qualquer pessoa da sociedade, ela pode ser um diferencial na vida de alguém, né, que está sofrendo e que não tenha, talvez, alguém com quem ela possa realmente conversar abertamente. Então, qualquer um de nós, encontrando dentro da nossa família, no nosso ciclo de amizade, no nosso trabalho, perceber mudanças de comportamento, ou perceber tristeza mesmo, né, da pessoa. O Dr. Botega, ele colocou lá na nossa cartilha que é muito importante a gente chegar perto, dizer que está ali para... Uma dicasinha que ele diz: olha, eu estou aqui, você gostaria de conversar? Se colocar para conversar. Porque isso é uma porta de entrada. Até na nossa experiência lá no CQV, quando a pessoa liga, que a gente pergunta: como é que você está? Nossa, só essa simples pergunta dá margem para a pessoa realmente extravasar, né? Talvez aquilo que estava engasgado, aquilo que estava sufocando. Então, assim também, no nosso seio de trabalho, familiar, de amigos, nós podemos fazer isso também, percebendo alguns sinais de que a pessoa está triste, está deprimida, está diferente. A gente pode chegar junto e se colocar à disposição para conversar, né? E percebendo que realmente é uma situação que requer um apoio especializado, falar abertamente. Será que você gostaria de um apoio especializado, de um acompanhamento que você está passando, né? Então, não se furtar realmente dessa abordagem, percebendo que é uma coisa grave. Na maioria das vezes, a gente vai perceber que a pessoa realmente está triste, está deprimida, está diferente, e que só o fato de você ter dado a oportunidade dela de falar, de ouvir, sem julgar e sem criticar, vai dar uma abertura muito grande para ela poder até, talvez, procurar você de novo, outra oportunidade, né? E se for o caso de ter realmente aquele pensamento suicida, aquelas coisas, se sentir a vontade de falar, de compartilhar com você, né? E nesse momento do compartilhamento é o momento de saber, né, se a pessoa realmente gostaria de uma ajuda especializada. Então, o diferencial é esse, né? Não minimizar o problema, saber que realmente existe uma pessoa que está com sofrimento ali e se colocar disponível para ouvir, sem julgar e sem criticar. Essa cartilhazinha tem essa dica bem legal, eu vou pedir para a Adriana para distribuir com vocês. Ela é bem simples, assim, vocês podem, inclusive, distribuir com as pessoas que vocês conhecem, porque ela tem uma linguagem bem acessível e dá essas dicas, assim, bem simples até, né? E quando voltar à atividade presencial, deixa algumas impressas lá, inclusive, para a questão do atendimento levar. E a pergunta de Rogério também, Eliane, eu até acrescento aquela máxima, né, que se o falar é de prata, o ouvir é de ouro. Quanto menor o tempo
a gente encontra uma pessoa em sofrimento, menos a gente deve falar. Eu sigo muito essa regra que eu aprendi no CVV. Deixa a pessoa falar, se a gente não tem aquela. Não encontra a pessoa habitualmente. E no momento que a gente encontra, ela fala pra gente, ela se abre, o mínimo que a gente pode fazer é calar nossa boca e abrir o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir. Porque, de fato, como tem na cartilha, inclusive, ouvir, não julgar, Drica, eu não queria falar, aconselhar, Vici. não passar sermão, é ótimo. Pode falar. Quem foi? É Tati? Tati. À vontade, Tati. Posso falar, então? Queria perguntar para Eliane, né? Eliane, desculpa. Eliane, eu queria saber o que é que mudou na sua vida desde que você começou com esse trabalho voluntário. Você consegue ver a relação direta de fazer um trabalho voluntário como esse, né, tão profundo e na maior dor humana, né, que é quando o ser humano quer desistir de viver, está na sua dor mais profunda. Eu queria ouvir de você o que é que mudou na sua vida, se você puder relatar alguma coisa para a gente, do que mudou na sua vida a partir desse momento que você começou a ser voluntária, de começou a ouvir essas coisas, o que é que mudou na tua jornada a partir das experiências e dos cuidados que você precisou ter com essas pessoas. Estão me ouvindo ainda, Leandro? Tá. Vocês estão me ouvindo? Porque tem uma paradinha, mas eu entendi. Estou ouvindo. Conseguiu ouvir? Tá, né? Ouvi. O que mudou, né, na minha vida. Então, eu entrei muito por acaso, assim, no CVV, né? Não tinha nenhum esse objetivo. Fui muito, assim, muito por curiosidade. Mas, realmente, eu fui muito tocada. Mudou tudo na minha vida. Ele me deu um propósito de vida, né? Eu sempre sou uma pessoa que gosta de viver, de sair, de fazer trilha, de passear. Sempre tive uma vida assim e, de repente, eu me vi muito tocada com essa proposta, né? Descobri que eu não sabia ouvir, descobri que eu era muito preconceituosa, que eu era muito julgadora e vi um retrato de mim que eu não gostei. Eu queria mudar esse retrato e eu me dá muito essa oportunidade da gente se virar do avesso, de se transformar. E esse propósito na minha vida foi até hoje, né? Vou fazer 12 anos, tenho 11 anos, em fevereiro faço 12. Que incrível. Me deu muita bagagem, então, assim, para lidar com a minha filha adolescente, né? Ser uma mãe mais ouvinte, me deu muita exercitei muito a paciência e a tolerância no meu casamento. Que massa. Olha, salvando casamentos, hein? CVV salvando casamentos. Venha pra gente, vem cá. Adorei. Há uma mudança interna muito grande, né? Então, por exemplo, meu perfil, eu sempre fui assim, uma pessoa muito resolvida, decidida, pavio curto. E eu aprendi a desenvolver a paciência, a tolerância. Que coisa linda. A escutar realmente, a compreender, a empatia. Então, são mudanças, para mim, foram gigantescas, incríveis, né? Porque eu sempre, às vezes, fico brincando comigo. Meu Deus, se fosse na minha época eu era daquele jeito, eu jamais ouvi um negócio desse. Então, desenvolver essas habilidades, né? Para mim foi um encantamento quando eu descobri essa outra. Meu Deus, eu não sabia que eu era assim. Eu sou uma pessoa totalmente preconceituosa, eu não me considerava, não me via dessa forma. Isso eu já sabia, né? Uma paciência desse tamanho, já sabia na época. E aí, trabalhar tudo isso e mudar porque eu queria, né? Não porque era uma coisa imposta de fora, mas porque eu quis, né? Eu me vi daquela forma e achei que não estava legal para mim. Então, mudou muita coisa assim na minha vida. É muito gratificante para mim esse trabalho. E ao mesmo tempo que, quanto mais eu trabalho... Muito bom o teu relato, muito bom. Eu imagino que deve ser um transformador para a vida das pessoas, né? Muito bom mesmo. Você veja aí, já vi, salvou o casamento,
Ter mais desenvolver paciência, a pessoa ficou menos julgadora, menos preconceituosa. Nossa Senhora, deve transformar realmente o ser humano. Eu imagino que você deve ter podido, inclusive, ajudar outras pessoas que não estavam você atendendo, mas você identificou algumas características, né? Algum sintoma da pessoa e já pode ajudar, mesmo sem a pessoa ter ligado pelo CVV, né? Exatamente, aquela coisa que eu te falei, né? Ao nosso redor tem pessoas também passando por isso, né? Que antes eu não tinha essa percepção de jeito nenhum, e depois que tive esse conhecimento e essa experiência no CVV, eu já consigo ver ao meu redor quando alguém está precisando conversar, me disponho realmente. Então é muito diferente. Nossa, foi muita diferença na minha vida. E uma coisa que eu percebi enquanto estava lá é que você aprende, enquanto você aprende a lidar com a dor do outro, a primeira coisa que vem à tona são suas próprias dores, suas próprias limitações. Então, o CVV é também uma escola de autodescoberta, de autoconhecimento, porque são treinamentos, como ela disse, treinamentos recorrentes, semanais. A pessoa está sempre treinando, está sempre aprendendo, está sempre se descobrindo, que é a melhor forma de você se colocar a serviço do outro é aprendendo sobre você mesmo. E isso acontece no CVV. Assim como eu vejo acontecer na escola. Eu acho que por isso eu me identifiquei tanto com o CVV, né? Eu Porque queria falar também. Fala, Manu. Então, eu me senti muito nessa fala, porque eu lembro que quando eu chegava na escola, era muito comum a gente ir para a escola esperando uns minutos de sessão de terapia com o negão ou com quem quer que tivesse ali à disposição, que tivesse uma experiência ou pudesse ajudar a gente em alguma coisa. Então, a gente, na verdade, terminava sem querer, sem perceber, sugando, né, do que a gente precisa, do que a gente necessita. Até que o negão me chamou para fazer parte da mesa, como várias outras pessoas já fizeram, e a mesa está lá, né, aberta. E foi muito, assim, impressionante como eu comecei a perceber as coisas de forma diferente e ele chegava a perguntar assim, você está tão silenciosa, não tem nenhum problema não, você não fala mais da sua vida não. Aí eu disse, negão, não tem mais muita coisa para falar, não, porque quando a gente vê, assim, quando a gente enxerga o problema dos outros e quando a gente diz para os outros ou aconselha os outros, a gente está aconselhando a gente mesmo, porque a gente diz para os outros aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, aquilo que a gente é possível fazer, né? Então, assim, para mim foi uma experiência uma experiência, ainda né? Experiência muito gratificante, assim, você enxergar o problema dos outros e você dividir isso. E tem uma frase que eu li, eu não me lembro o autor, mas para mim resume muito isso, quanto mais eu outro, mais eu mesmo. E era isso mesmo que eu queria só acrescentar. Isso, mano. E eu ressalto que o CVV, ele não dá conselhos. E na mesa de atendimento, apesar desse nome, apesar do diálogo ser muito mais intenso e aberto, eu bem lembro também que na mesa de atendimento da escola, também a gente não decide pelo outro, né? Não é faça isso, faça aquilo. A diretividade lá é muito restrita mesmo, mas o diálogo é muito mais aberto porque a gente não tem essa pauta rogeriana que o CVV tem. Mas a gente guarda esse vínculo e essa premissa. Não decida pelo outro, não diga o que o outro tem que fazer ou deixar de fazer. Apesar de ter esse nome, mesa de aconselhamento, é muito mais um diálogo terapêutico do que um direcionamento do que deve ou não deve ser feito. Né? É verdade. Inclusive, você aprende até, por exemplo, eu lembro que eu me chocava muito com as histórias, logo no começo, e negão sempre por debaixo da mesa, ele dava um chute assim no meu pé. Aí ele fazia, se você ficar com essa cara de chocada com as histórias, as pessoas não vão lhe ouvir, não vão falar para você ouvir. E aí eu aprendi, realmente, assim, que você não pode julgar, você tem que estar ali escutando realmente, é o que as pessoas querem mesmo, realmente é uma escola, é um aprendizado. E pega no gancho aí que você falou, Manu, que
Você vê, a gente tem uma coisa bem parecida com o que você falou. Quanto mais eu me conheço, mais eu posso entender outra pessoa, né? Então, por isso que a gente sempre está em busca do nosso autoconhecimento. Então, quanto mais eu conheço as minhas fragilidades, as minhas qualidades, eu me permito vivenciar os meus sentimentos, mais eu vou entender que a outra pessoa também pode fazer isso, que ela também precisa dar vazão a esses sentimentos, e que nós sentimos a mesma coisa, talvez em momentos diferentes, em proporções diferentes, mas que nós somos iguais. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho chance de acolher melhor outra pessoa. Exatamente. Muito bom mesmo. César, faz o fechamento da reunião e faz aquela pergunta, né? Que a gente nunca deixa de fazer. Vamos, vou perguntar logo agora, galera, se vocês gostaram do tema. Muito bom! Muito bom, muito. Muito obrigada. Tinha certeza que ia ser maravilhoso esse tema. Eu tô vendo todo mundo querendo comentar, participar. Eu até comentei no chat, eu fico muito feliz quando o tema é assim, que as pessoas querem se expressar, principalmente quando é com um convidado de fora, né? Porque aí o convidado, de certa maneira, recebe o feedback. Se a sala fica completamente calada só ouvindo, e às vezes fica porque também não consegue falar de tanta informação que está recebendo nova, o convidado fica sem conseguir medir. Mas quando tem intervenção, a galera não consegue se segurar, é porque o tema interessa e o tema foi bom. Então, ali é nosso enorme carinho. Como o Rogério bem disse, em nome da escola, sinta-se à vontade para voltar e para requisitar a escola para qualquer tipo de ajuda que você precisar, viu? Obrigada, pessoal. Obrigada. Quando você... Como a gente estourou o tema, o horário praticamente, eu vou falar rapidamente de duas frases que me lembrou. Eu tinha feito um scriptzinho para falar, mas a gente não tem tempo. Era a frase de Nego que você trouxe, né? Que é o que é melhor viver, não viver é mais do que simplesmente existir. E uma frase de Clarice Lispector que diz: o que importa, viver ou saber que se vive? Porque quantas pessoas estão mortas vivas por aí, que têm saúde, que têm estrutura, mas que estão vivendo sem ânimo, sem graça da vida, só ocupando um espaço, né? Então, acho que cabe muita reflexão. Quantas vezes também o mentor não tentou trazer um pouco de filosofia em qualquer que fosse o tema? Por exemplo, se o tema fosse aborto, a gente pensa no aborto do feto e ele fala do aborto dos sonhos, aborto dos desejos, aborto do ato que a gente poderia praticar e não pratica. E isso a gente expande também para o suicídio, né? Quantas vezes a gente se suicida ao longo da vida escolhendo comportamentos de alto risco ou prejudicial à saúde? A gente lembra do filme de André Luiz, em que ele é acusado de suicida quando desencarna. E ele não entende por quê. No caso dele, é porque ele tinha um sentimento de raiva que detonou a saúde física dele. E isso era considerado um tipo de suicídio. Então, que a gente aproveite essa semana para refletir sobre que tipo de coisas a gente tem feito para se matar aos poucos. Álcool, má alimentação, acomodação, sentimentos de mágoa, ressentimento, inveja, o que é que tem feito a gente perder vida? E aí a gente tem a obrigação de, já que a gente deu esse tema, de alimentar a vida que tem na gente para poder aconselhar ou ajudar o outro. Que a gente viva plenamente, porque a gente anda se matando e perdendo muita vida, vivendo como morto-vivo, como zumbi, sem ânimo, sem gratidão, sem alegria de viver e sem cuidar do que cabe a gente, que é o corpo e o espírito. Acho que é isso, gente. Cheiro para todos, que saudade da gota serena. Sala liberada, tá? Pode interromper a transmissão, Suzana. Muito